Eu era daqueles que imaginava que você não era tão bem preparado academicamente. O Renato nunca foi um gênio tático. A tática do Renato é juntar. Quantos de vocês entendem de parte tática? Qualquer jornalista que for debater taticamente com qualquer técnico... Nós, treinadores, perguntar para vocês sobre parte tática, será que vocês se garantem? Não quero zicar não, mas o último que falou isso... Mano, e o Renato Gaúcho, hein? O cara criou uma polêmica com os jornalistas que tá gerando uma baita discussão. Saca só essa treta toda e vamos colocar fogo aí nos comentários. Eu era daqueles que imaginava que você não era tão bem preparado academicamente e me enganei profundamente. Aonde está o meu erro e de todos aqueles que acreditavam que você não era tão bom acadêmico e o resultado seu é tão bom hoje? Bom, aí depende do ponto de vista de cada um. Alguns enxergavam, alguns não queriam enxergar e alguns enxergavam, mas não queriam elogiar. Aí eu respeito a opinião de cada um. Aí cada um tem que saber o seu patamar, onde ele se encaixa nesses 3 itens que eu falei. Eu não conquistei vários títulos como treinador comprando os títulos. Eu conquistei vários títulos como treinador trabalhando, implementando. No Grêmio mesmo, por exemplo, teve anos que eu implementei 3, 4 esquemas de jogo que deram certo. Então, muita gente às vezes gosta de criticar, gosta de falar de parte tática, mas a pergunta que eu faço para vocês também de vez em quando é, claro que não são todos, mas quantos de vocês entendem de parte tática para criticar os treinadores? Será que vocês entendem tanto assim de tática? Será que vocês entendem mais que um treinador de tática? Que a gente convive com jogadores quase que 24 horas por dia? Então essa pergunta vocês têm que fazer também, porque é muito fácil criticar. Muitos de vocês têm que, no momento que vê uma escalação, dar opinião antes de começar o jogo. Ah, não vai dar certo por isso, isso. Porque é muito fácil, que eu costumo falar, engenheiros de obra pronta. Terminou o jogo, ganhou. Ah, mas ele acertou na escalação, o esquema foi muito bom. Perdeu o jogo. Ah, mas errou no esquema, escalou mal. Aí fica muito fácil. Fica muito fácil. E aí, quando vocês falam de parte tática com um ou outro treinador, é muito fácil falar de parte tática. Será que se a gente pegar alguns de vocês e pegar 4, 5 treinadores ao vivo e discutir parte tática, e nós treinadores, perguntar para vocês sobre parte tática, será que vocês se garantem? Hoje, os treinadores brasileiros, acredito, pelo menos na minha opinião, estão mais valorizados pelo trabalho que eu venho fazendo aqui. A gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente. Agora o futebol ele é decidido dentro do campo. A gente não veio aqui somente para participar, a gente veio para vencer. Estão deixando, degrau a degrau, estamos numa semifinal, onde muita gente não acreditava na gente. Mas o jogo de xadrez, ele sempre tem o inesperado. E o inesperado que muita gente, como falei, não acreditava no Fluminense, e o Fluminense chegou. Se o Fluminense chegou, pode ter certeza que a gente vai procurar usar essa parte tática que a gente vem treinando bastante, sempre que possível, essa parte psicológica, porque todo mundo fala que o Chelsea é o favorito. E não deixa de ser, por ser um clube muito poderoso. Agora, dentro do campo, são 11 contra 11. Dentro do campo, a gente tem provado que a gente pode enfrentar, sim, esses grandes clubes do futebol europeu. O Thiago Silva tem sido fundamental para a gente. Uma que eu costumo falar que ele é um monstro jogando, né? Dispensa comentários sobre o futebol dele. Inclusive, eu volto a repetir, eu, na minha simples opinião, é um jogador de Copa do Mundo ainda. Tem todas as condições de jogar a próxima Copa, mas aí já é um problema do Ancelotti. E na fala que ele disse que vai ser um jogo de xadrez com poucas oportunidades, não quero zicar não, mas o último que falou isso foi o Renato Paiva, esperando um jogo insosso contra o Palmeiras, e o Palmeiras foi para cima. Eu não acho que será um jogo de poucas oportunidades, eu acho que o Chelsea subiu de nível, vai atacar, e acho que o Fluminense, espero que cumpra a promessa do Renato de ter posse de bola, ou pelo menos de tentar, né? De ter posse de bola e de encarar, porque dar a bola para um time tão talentoso como o Chelsea não me parece bom negócio. Ele falou que realmente o técnico entende mais do que jornalista de tática, e entende mesmo.
Acho que ele está certíssimo nesse ponto. Qualquer jornalista que for debater taticamente com qualquer técnico, o jornalista vai perder, porque é normal que perca mesmo. E acho que o Renato está coberto de razão nisso. Não adianta a gente, na nossa pretensão, na nossa vaidade, achar que entende mais de tática do que qualquer técnico. Ainda mais estamos falando de técnicos da alta prateleira do futebol brasileiro, gente que conquistou Libertadores, gente que conquistou Campeonato Brasileiro, gente que conquistou Copa do Brasil, que está há 20, 30 anos trabalhando no futebol. O jogador brasileiro que atua no Brasil, ele o tempo inteiro olha para cima quando ele olha para o futebol europeu e para essas equipes de ponta, de orçamento robusto do futebol europeu. O risco de você, quando a bola rolar, ficar intimidado, porque afinal de contas são jogadores, o melhor está lá, o campo é melhor, o jogo flui, o árbitro é melhor, não tem discussão de VAR, enfim, tem todo um cenário de você ficar com inveja do que acontece lá, não é? E aí, o que você tem que fazer quando você sai desse país que, embora tenha 5 títulos mundiais, ele é periférico nesse cenário, né? O Brasil é periférico nesse cenário de construção. Você tem que reforçar no jogador a ideia de que ele não está ali para ser um coadjuvante ou um subalterno. Mas esse reforço não pode estimular que o jogador seja violento, porque o cara pode chegar e falar, você vai resolver tudo na base da porrada. Não é na base da porrada. Você não tem técnica, você não tem qualidade, nós não estamos fazendo um trabalho. Me parece que isso foi uma tecla apertada pelo Renato antes do time viajar e o dedo afundou ainda mais quando jogou lá. Quando começou, estreou, toda a entrevista dele, pós-jogo especialmente, ele falou de concentração. Ele sempre observou esse aspecto. E me parece que amanhã, óbvio, como ressaltou o Renato, o Chelsea é favorito, amigo, só se você quiser, fora do campo, na teoria, o Chelsea tem mais condições de vencer do que o Fluminense. Isso não se discute. Não é? Investimento. Abriu uma ventana, o Chelsea foi lá e trouxe o João Pedro. Pronto, olha quem é que a gente está precisando. 60 milhões de euros. Traz aqui o João Pedro para ele jogar. Uma ventana. Está trazendo mais um atacante do Borussia que não vai poder jogar? Sim, e uma ventana que foi aberta. Uma ventana. Pois é. Pois bem, então isso confere um favoritismo, que não significa que vai ganhar o Chelsea. Agora, a partir do momento que a bola rola, é um outro roteiro. Mas se nesse roteiro, você que está do lado de cá, como aquele que não é considerado favorito, mentalmente está forte, você tem condições de competir. Vários momentos da coletiva fizeram perguntas para o Renato e o PC foi muito preciso quando fala de sistema, se é 4-4-2, não interessa. O Renato não pode ser medido por isso. O Renato não era burro antigamente, nem é gênio agora. Não, o Renato ele é o Renato. Renato. O Renato é o Renato, continua sendo o Renato. O Renato é um cara muito inteligente e o futebol trouxe isso para ele. Inteligente no sentido de aceitar opiniões, de saber trabalhar em equipe, de sempre se cercar de comissão técnica boa. Ele tem o Thiago Silva agora para dar apoio para ele também. Ele tem toda uma estrutura de trabalho que ele respeita e faz aquilo que ele sabe fazer. O Renato nunca foi um gênio tático. A tática do Renato é juntar opiniões, é juntar pessoas, de um líder, né? Liderar. Essa é a grande característica do Renato. O líder, ele dá voz, mas ele não deixa de nenhum momento sonegar a experiência dele para aquele grupo. Mas e aí, para você, quem entende mais de tática? Os jornalistas que estudam ou os técnicos que vivem isso todo dia? E o Renato merecia uma vaga na seleção brasileira? O respeito com os técnicos brasileiros voltou? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Só não esquece de encher esse vídeo de like e já se inscreve para não perder nenhuma novidade.